Sustentabilidade é a palavra do momento. E eu arrisco a dizer que das próximas décadas também. Vemos cada vez mais as empresas e seus produtos tentando mostrar o quanto eles estão de acordo com as novas práticas exigidas pelo mercado. Mas nem sempre a informação chega de fato. Já pegou um produto que se diz biodegradável, sustentável, green, mas que não mostra como ou por que ele se auto-intitula dessa forma? Na boa, hoje eu vou conversar com a Letícia Mel, uma das fundadoras da startup Central 12, que viu na carência de informação uma oportunidade, não é isso, Letícia? Sim, tudo bem, Silvia? Obrigada pela introdução. E justamente isso, na Central 12 a gente quer levar os investimentos que as empresas fazem, né, em questões sociais e ambientais nas suas cadeias produtivas para o consumidor final e para os seus colaboradores internos, né? Quer transformar esses investimentos em informação, mas uma informação de qualidade, que seja padronizada, que seja confiável e que seja acessível. Então explica pra gente, Letícia, o que é o Central 12, que informações são essas que a gente não encontrava e que agora vocês estão dando acesso? Legal, Silvia. Nós olhamos para toda a cadeia produtiva de cada um dos produtos, desde a seleção da matéria-prima, onde esse produto foi fabricado, depois questões de embalagem, então do que é feita essa embalagem, como que o consumidor deve destinar essa embalagem para que realmente ela entre numa cadeia correta, né, e cause menos ou não cause impactos negativos ao meio ambiente. E também levamos para o consumidor desafios de sustentabilidade que as empresas têm. Então, nós sabemos que ninguém é 100% sustentável, nem nós, no nosso dia a dia, conseguimos ter práticas 100% sustentáveis, nem as empresas são 100% sustentáveis. Então, a gente também analisa quais são esses desafios de sustentabilidade sociais e ambientais que as empresas ainda enfrentam, para que isso seja contado também para o consumidor final, para que se crie esse vínculo de confiança, de transparência e para que se humanize, né, as marcas e os consumidores possam realmente enxergar aquela marca como uma marca que já investe em questões sociais e ambientais, mas também tem um compromisso de melhoria contínua, né? Então seria na embalagem vocês mostrarem essas práticas, essa postura, na verdade, né? Da empresa, é isso? Seria essa a proposta? Isso, não apenas na embalagem, tá? Nós fazemos um processo de verificação que ajuda as empresas a identificar todos esses atributos sociais e ambientais. Nós ajudamos as empresas a adequar esses atributos às normas de comunicação de sustentabilidade e transparência. São mais de 10 normas que existem tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? E aí depois a gente traz uma ferramenta de comunicação que é o rótulo digital. O que é isso? Por meio de um QR Code, que pode, sim, na embalagem, nos canais físicos de comunicação, ou por meio de um link acessível no e-commerce, no marketplace, nas mídias sociais da empresa, o consumidor é direcionado para este rótulo digital, que tem lá a foto do produto, informações gerais daquele produto, e as informações de sustentabilidade daquele produto, organizadas ali em 4 grandes áreas: iniciativas ambientais, iniciativas sociais e depois de consumir, que é o pós-consumo, e transparência. Então, a ideia é que em poucos cliques essa pessoa tenha a visão qualificada do que são aqueles investimentos que a empresa faz em termos de sustentabilidade e possa escolher os produtos de uma forma mais consciente, né? Sim. Porque tem horas, quando a gente fala aí de rótulos e embalagens, né? Tem horas que parece que as embalagens, elas foram feitas para não ser lidas, né? Aquelas letras minúsculas ou então as informações na lateral ou até no verso. Eu já comprei um produto que eu não achava a forma de usar. E aí, na hora que eu busquei lá no saque, que eu perguntei, que eles falaram, não, você tem que descolar o rótulo, que atrás que está a informação. Eu falei, nossa, eu nunca ia imaginar uma coisa dessa, né? Isso está mudando, estamos cada vez mais exigentes, a forma até de se apresentar as informações. Eu tenho percebido que sim, é só uma impressão ou de fato está mudando?
Sim, de fato está mudando, Silvia. Existe um desafio que é o espaço limitado e concorrido dos rótulos, né? As empresas enfrentam muitas questões regulatórias, muitas exigências regulatórias, que, né, a maior parte das informações que estão no rótulo é para cumprir as normas, né, e a legislação. Então, o rótulo é realmente um espaço muito limitado e concorrido, mas as empresas têm conseguido sim utilizá-los para trazer as informações de sustentabilidade. Então, expõe ali certificações daquele produto ou da própria empresa, expõe informações como produto ecológico, produto amigo do meio ambiente, aí, né, geram todas essas questões de comunicação. E assim, existem alguns números até que eu quero compartilhar com você que explicam o porquê que tem aumentado a oferta de produtos com atributos de sustentabilidade, tá? Então, para a gente olhar assim, trazer o olhar para a empresa. Hoje, tem-se pesquisas que falam que 76% das empresas brasileiras já estão investindo em práticas sociais e ambientais. Por outro lado, existem pesquisas mostrando que 86% dos consumidores querem comprar produtos de empresas que invistam realmente, que têm essa responsabilidade socioambiental. Porém, existe uma grande pesquisa recente, rodada pela Ernst Young, que foi pesquisar o que dificulta esse consumidor de consumir esses produtos, de encontrar esses produtos mais sustentáveis. E aí, o que essa pesquisa trouxe? Primeiro, né, há uma dificuldade de preço, então mais de 80% das pessoas entendem que produtos mais sustentáveis são mais caros. E, em segundo e terceiro lugar, essa pesquisa vem mostrar mais de 80% dos consumidores dizendo que não conseguem encontrar esse tipo de informação social e ambiental e que, quando encontram, eles não confiam, porque há muita informação enganosa. Então, assim, a oferta aumentou, a comunicação pelas empresas ainda aumentou, mas existe essa demanda reprimida do consumidor. E aí, o que a gente traz? O que a gente vê de toda essa nossa experiência de mercado? Que o problema principal está na comunicação. São dois problemas: ou as empresas estão dizendo que fazem e não fazem, ou elas não estão sabendo comunicar adequadamente, passando essa confiança e passando essa acessibilidade para o consumidor. Que é até um termo que eu queria que a gente explicasse aqui, né? Muita gente já ouviu falar. Nós que estamos aí no meio, a gente sabe, mas nem todo mundo, que é o greenwashing, né? Que é bem isso aí que você está falando. Fala que faz, mas não é bem essa a história, né? O que seria, como é que a gente pode definir o greenwashing para quem ainda não tinha escutado esse termo? Assim, de uma forma bem simples, tá? O greenwashing é passar para o mercado uma imagem de responsabilidade ambiental que, na verdade, a empresa não tem, tá? Então, cria-se grandes campanhas institucionais ou publicidades ou informações no rótulo dizendo eu tenho um compromisso ambiental, as pessoas acreditam nesse grande compromisso ambiental, mas se você realmente for a fundo, questionar a empresa, se ela tem comprovações sobre aquela alegação, qual é realmente a representatividade, né, a relevância daquela informação ambiental para aquele produto que está lá na prateleira, a empresa já não consegue mais comunicar, porque não tem os subsídios daquela alegação. E a gente fala assim, também, Silvia, em greenwashing, em social washing, né, que na verdade é isso, as questões ambientais e sociais estão sendo vistas cada vez mais como diferenciais competitivos. Então, os apelos de sustentabilidade acompanham, né, eu não gosto de falar que é tendência, eu acho que já é uma realidade, então acompanha essa realidade de mercado, mas se não for trabalhado da forma adequada, aí sim gera o greenwashing, social washing, que tem repercussões éticas, tem repercussões jurídicas, né? Então é isso, a gente costuma falar que a gente gosta e acredita e que a gente quer fazer o marketing de sustentabilidade crescer, porque a gente acha que as empresas têm sim que comunicar, têm que atender essa demanda e que quanto mais as empresas comunicarem os investimentos sociais e ambientais que fazem, mais concorrentes se inspiram ou sabem que tem que correr atrás e as práticas vão melhorando. E aí a gente consegue fomentar
o consumo e a produção responsável. Eu sempre falo isso. Você tem dois produtos, que um ali está te comunicando que ele tem uma responsabilidade ambiental, social, que ele está antenado para essas questões, por que não optar por ele, né? Já que a gente sabe o impacto que ele causa. Mas concordo com você que não basta só falar, né? Ah, somos green, somos isso, somos aquilo, se realmente não tem uma comprovação, não tem até um exemplo, né, do que eles fazem, alguma amostra ali, alguma coisa mostrando de fato como é que isso é aplicado na prática, né? Eu até vivi recentemente aí, eu compartilhei isso com você, que eu fui comprar um produto de limpeza e que nele falava, esse é green, e o outro da mesma marca era o tradicional. E eu vi que ele tinha um valor mais elevado, que também é uma dúvida que todo mundo tem. Muita gente me pergunta, mas se querem que a gente consuma de forma mais sustentável, de uma forma que cause menos impacto, eles não estão estimulando, porque o produto é mais caro e a gente tem que entender a questão da matéria-prima, não é isso? Que é por isso que ainda esses produtos têm um valor mais elevado, mas que a tendência também é daqui a pouco isso não acontecer mais. Faz sentido? Faz sentido, Silvia. E assim, o mundo ideal, claro, é que tivesse, e até isso que a gente busca com a Central 12, é que haja uma padronização dessa informação de sustentabilidade, para que ali no seu dia a dia as pessoas consigam olhar para 2 pães, sabe? Vou comprar 2 pães de forma. Os 2 têm um valor muito parecido que cabem no meu bolso, mas eu sei que essa empresa investe nisso e aquela outra empresa não investe. Ou que esse produto, por exemplo, é vegano e eu tenho isso como um valor, eu quero consumir produtos veganos. Então, dentro daquilo que cabe no meu bolso, eu olhar para esses 2 produtos e fazer a minha escolha, né? E até com isso desmistificar até um pouco essa questão de que só os mais caros é que estão investindo. Pode ser que os mais caros, em termos de jornada de sustentabilidade, estejam muito mais avançados. Mas não quer dizer que aquilo, dentre aqueles que cabem no meu bolso, que não tem um melhor que o outro. Só que para isso a gente precisa, né, de informação. Então eu acho que são questões, claro, são trabalhadas, são cada vez mais trabalhadas, é algo que tem crescido exponencialmente. A gente vê ofertas de produtos crescendo em números assim, 150%, 170%, né, trazendo esse boom dos produtos sustentáveis, mais sustentáveis, né? Mas a qualidade da informação tem que acompanhar, né, essa questão. E até internamente né, na empresa. Nesse caso desse produto de limpeza, ele só me informou que ele era green. Claro, pelo setor de comunicação, pelo saque ali, e nem eles souberam me informar. Né? Eles me responderam, mas falaram: não, as informações se encontram na embalagem. E não tinha essa informação na embalagem, né? Então eu fiquei com essa sensação de que aquilo ali para mim foi um greenwashing. Posso estar errada, mas é exatamente isso que você está falando. Eles não souberam comunicar os benefícios e as boas práticas que eles têm ali através daquele produto, né? E aí vem a minha próxima pergunta, né? Tudo que a gente está conversando aqui gira em torno das 3 letrinhas mágicas, né? ESG, ESG, né? Como a gente tem escutado falar tanto. Por que é tão importante mostrar essas práticas, Letícia? Que mudança é essa? Como você mesmo colocou muito bem aí, não é uma tendência, é a nova realidade, né? Que mudanças são essas e por que tem sido tão importante, tem sido tão cobrado das empresas esse posicionamento? Bem, Silvia, o ESG ele veio de um impulsionamento de mercado financeiro, tá? Não é um termo novo, é um termo que realmente principalmente depois da pandemia, né, teve toda essa repercussão. Mas ele vem de um impulsionamento do mercado financeiro, de que começou a ter a ciência de que se a empresa não investir em questões ambientais, tanto a título de prevenção quanto de iniciativas que vão além do que está na lei, aquela empresa pode causar grandes danos ambientais que têm uma repercussão financeira para os investidores, né? Sério. Então, essas empresas que se envolveram num passado com grandes problemas ambientais, com grandes tragédias ambientais e sociais, né? Então, vamos falar aí de grandes vazamentos, de
no social, né, trabalho análogo à escravidão, etc., essas empresas vão sendo apenadas, sofrem sanções milionárias, sofrem sanção na sua imagem, né? E isso, obviamente, repercute no bolso dos investidores. Então, ESG vem desse primeiro momento, dessa visão de que empresas que não tiverem realmente esse compromisso como valor de melhorar suas práticas sociais, ambientais e de governança, elas não sobreviverão em um médio e longo prazo. Tá? Então, acho que esse é o primeiro momento, uma primeira questão. Paralelo a isso, a gente tem cada vez mais as grandes pesquisas globais tratando das mudanças climáticas, que aí são questões que interferem não só nos investidores, mas na vida de todos nós, né? Dizendo que se as empresas continuarem com seus modelos de produção, de comercialização, como eram anteriormente, a gente vai ter cada vez mais grandes prejuízos sociais, né? A gente teve uma pandemia, uma das causas da pandemia já foi, né, estudos científicos mostrando que é a questão dos grandes avanços de industrialização desenfreada, tomando, né, grandes desmatamentos, e aí vem animais silvestres para nossa região urbana e espalham, né, vírus, bactérias, etc., que a gente não está mais acostumado, nunca foi acostumado. Então, enfim, essas tragédias sociais e ambientais impactam diretamente na nossa vida. Então, as empresas também estão sendo aceleradas por essas questões. E uma outra questão que eu gosto muito de trazer, que é essa visão do consumidor. Por que a visão das pessoas, a preocupação das pessoas com as causas sociais e ambientais estão crescendo cada vez mais? Isso não é novo, tá? A gente tem documentos que mostram que lá, desde a época de Platão já falava que se a gente plantasse de uma forma incorreta nas montanhas, que aquilo ia causar erosão e aquilo lá ia prejudicar a agricultura local. Tá? Então, a gente sempre teve essa questão de pessoas preocupadas com causas sociais e ambientais. Só que cada vez mais, claro, com a existência de movimentos globais, com o ONU, com o COP, enfim, né, com esse movimento de conscientização global das pessoas, esses movimentos foram crescendo cada vez mais. E a gente tem hoje, mídias sociais, formas de comunicação que um acontecimento viraliza e conscientiza milhões de pessoas, né? Facilitou o trabalho, né? Exato. Então, acho que é uma conjunção de causas que tem acelerado e pressionado as empresas e os governos a agirem de forma mais sustentável, e não tem retorno, não tem volta, né? Não é moda. Realmente, para os negócios serem perenes, eles vão ter que estar adequados a essa nova realidade e necessidade, né? É uma nova forma de se fazer negócio, de se pensar em um negócio, né? Sim. Com certeza não é uma tendência, né? Nunca foi, veio vindo, mas tem ganhado força e adeptos, né? Agora, tem muita gente que ainda fala para mim, isso é coisa para empresa grande. Isso aí são as grandes querendo engolir os menores, né? É impossível empresas de pequeno porte terem essas práticas mais sustentáveis ou também sociais, né? Por competitividade, por mercado mesmo, né? Por questão de condições até financeiras mesmo, delas investirem, delas fazerem algumas adaptações. O que também não é verdade, né, Letícia? Essas práticas essas práticas sustentáveis, né, tanto sociais quanto ambientais, que a gente tanto cita aqui, é para todo tipo de negócio? Sim, com certeza, Silvia. Eu ouso até dizer que as pequenas e as médias empresas que já nasceram com um pouco mais de propósito, com essa visão social e ambiental, elas fazem muito mais do que as grandes. O que acontece? Qual que é o meu ponto de vista? E acho que assim, eu já tive experiência de conversar com mais de 100 empresas de todos os portes, né? Empresas de bens de consumo. O problema é que as grandes têm muito budget de marketing e aí elas conseguem fazer com que pequenas causas ganhem grande repercussão. E os pequenos estão ali lutando no seu dia a dia para conseguir investir em práticas sociais e ambientais melhores, mais responsáveis, em produtos de mais qualidade,
Mas existe esse desafio de quanto de budget que eles têm para investir em grandes campanhas de marketing e fazer ser conhecidos, e aí conseguir escalar o seu produto, conseguir, né, vender mais, consequentemente abaixar o preço dos seus produtos. Então, é para todos. Eu acho que as grandes, elas têm muito mais facilidade no sentido disso, né, de pegar pequenas causas, investir e fazer grandes repercussões. Por outro lado, é um grande desafio mover vamos pensar que eles são grandes transatlânticos, né, as empresas grandes transatlânticos, fazer eles se moverem para internalizar causas sociais e ambientais que nunca haviam pensado antes, tá? Então eles são muito mais burocráticos, passa pelo convencimento de muito mais pessoas, muito mais níveis, né, de hereditariedade. Então tem os desafios dos dois lados. Agora, só uma questão, Silvia, que eu acho que também impulsionou essa mudança, e que as grandes eu acho que estão começando a ver, e que os pequenos já veem há muito tempo, tá? Por exemplo, questões de economia circular. Quantos produtos que nas grandes empresas eram desperdiçados nas suas cadeias produtivas, que os pequenos e os grandes, até por necessidade, já sabiam aproveitar para criar seus novos produtos, as suas novas embalagens, né? Então, eu acho que os pequenos, se a gente juntasse os pequenos e os grandes, talvez os pequenos, em termos sociais e ambientais, tinham muito mais a colaborar com os grandes, para ver, para que eles tenham também essa noção de que investir em sustentabilidade não é um custo, muitas vezes pode representar até mesmo uma economia, né? Os R's, né? O reaproveitar, o reutilizar, né? O reciclar, enfim. Exato. Porque justamente por não terem espaço para desperdício, né? Por cada centavo ali, claro que com toda empresa, cada centavo conta. Mas para as menores, muito mais, né? Então elas são muito mais criteriosas. Isso faz todo sentido o que você está falando, né? De reaproveitar e de não deixar nada ir para o ralo, né? Sim, sim. E de ter mais essa proximidade com quem é o fornecedor, né? As cadeias são muito menos complexas. As empresas grandes, elas vão atrás de um fornecedor que recontrata uma cadeia de fornecedores, aí manter, né, a rastreabilidade dessa cadeia é muito mais complexa. Então, enfim, é para todos, sabe? Tem que ser para todos os portes de negócio, é possível que seja, e cada um dentro dos seus desafios ali, né? Sim. Agora, quando você chega para conversar com empresas que já têm essa consciência, que já têm essa pegada, é muito mais fácil de aderir à sua ideia, de tornar um parceiro da Central 12? Quais são os argumentos que você utiliza, né, na hora de apresentar a empresa e de tentar essa possível parceria? Bom, nós sempre falamos dessa questão que eu te disse no início, né, da demanda dos consumidores por esse tipo de informação. Nós fizemos uma experiência com essas mais de 100 empresas e a gente fez o caminho do consumidor que quer ter esse tipo de informação. E a gente verificou que cada consumidor demora mais ou menos 1h20 para conseguir informações sobre um produto, informações sociais e ambientais nos canais, né, de comunicação da empresa, então rótulo, site, mídia social, SAC, né, o setor de atendimento ao consumidor, e que ainda assim a qualidade das informações que consegue obter ainda é muito baixa. Então demora 1h20. Isso é mais de 1 hora. Exato, por produto. E aí, quando consegue achar essas informações, às vezes não consegue saber, entender o que elas significam, né? Então a gente traz todos esses desafios e a gente traz as nossas duas soluções e quais são os benefícios que a gente vê para as empresas. E aí, para as empresas, tanto de pequeno quanto de grande porte. Por que a gente vê que onde se origina grande parte desse problema de comunicação? Porque as áreas de marketing e de sustentabilidade, as áreas ou as pessoas dentro daquela empresa que trabalham com marketing, que trabalham com a sustentabilidade, não se conversam, né? Não há um trabalho integrado entre áreas para que a pessoa de marketing saiba exatamente o que está sendo implementado em fins ambientais e sociais,
Quais são as comprovações que eu tenho dessas práticas? Como que eu posso comunicar? Até questões básicas, assim, o marketing fica sabendo que a empresa recebeu uma certificação FSC. Aí ele estampa no rótulo lá o selo FSC, mas ele não passa nenhuma explicação e não vê se o consumidor sabe, está entendendo, está valorizando o que é aquele FSC. Então a gente unifica, a gente traz essa gestão adequada das informações para que as áreas de marketing, de sustentabilidade e de atendimento ao consumidor consigam atuar de forma com informações qualificadas. Além disso, a gente vê algumas pesquisas mostrando que as marcas mais sustentáveis são as marcas mais sustentáveis que carregam informações socioambientais são as marcas que mais têm apresentado crescimento ou que no último período que a gente está enfrentando de crise econômica são as marcas que menos caíram. Tá? Então, esses 2 pontos já mostram que quanto mais você investir nesse tipo de produto, mais a sua empresa consegue atingir mais vendas. A verdade é essa, né? A gente tem que mostrar para as empresas que é negócio, né? Aliás, toda estratégia de ESG, de sustentabilidade, faz parte do negócio e tem que ser escolhida, né, de acordo com a necessidade e as oportunidades de crescimento do seu negócio. E aí a gente mostra também a aceitabilidade do rótulo digital, né, dessas informações finais pelos consumidores que já tiveram contato com rótulos de produtos que usaram o nosso sistema, né, tanto o processo de verificação quanto o nosso sistema. E também trazemos os benefícios que os funcionários internos desses projetos pilotos que a gente rodou com as empresas nos trouxeram. Que é justamente isso, de falar, poxa, as informações de sustentabilidade às vezes são tão complexas que eu tenho uma pessoa responsável pela área ambiental, eu tenho outra pessoa responsável pelas campanhas sociais, e essas informações estão dispersas ali dentro da empresa, e ninguém traz a visão da cadeia produtiva e daquele produto final. Então isso tem facilitado bastante o dia a dia dos colaboradores internos, para saber o que tem, para se engajarem também, porque os próprios colaboradores, sabendo de todos os investimentos, também tem pesquisas que mostram que eles se motivam mais, eles querem trabalhar, né, nas empresas que têm um propósito, que têm feito, que têm essa responsabilidade socioambiental. Então, enfim, a gente vai mostrando, né, todas essas questões para incentivar, né, que tanto a identificação dos atributos seja feita, a adequação às normas de comunicação de sustentabilidade sejam feitas, né, para também não correr os riscos de greenwashing ou de desvalorização dos esforços, porque a pessoa lá da ponta final não está entendendo nada do que eles estão fazendo, do que aquelas informações significam. Então, acho que é isso, né, quanto a essa questão de engajamento. Achei muito legal esse ponto que você tocou dos colaboradores, né? Muitas vezes as empresas se preocupam muito com a comunicação externa, mas não sabem que ali dentro tem grandes divulgadores do próprio produto, da própria marca, né? Que são pessoas que estão ali no dia a dia e que poderiam falar com ainda mais propriedade do que está sendo vendido, do que está sendo ofertado, né? Sim. Sabe que eu tenho feito um curso de ESG e lá tem uma pessoa que trabalha no Boticário. E aí a gente estava estudando um case da Natura e eu achei muito legal, porque a menina do Boticário já levantou a mão na hora e falou, não, mas a Boticário também tem. E ela começou a defender, e ela começou a mostrar exemplos, ela começou assim, ela vestiu a camisa, porque ela está ali dentro, ela sabe o que ela está falando. E ela começou a dar exemplos muito interessantes, de práticas que talvez a Natura não tenha aplicado, e que eles já estão aplicando, e que eles já estão desenvolvendo. Então, olha que potência que foi aquele bate-papo ali com ela e que ela realmente vestiu a camisa, né? Então, investir nessa comunicação interna é fundamental também, né? Não só nos colaboradores, né? Mas todos os stakeholders ali, né? Os fornecedores, né? Os clientes dos clientes também, né? Tá todo mundo envolvido, né? E como é que você tem visto essa receptividade? Como é que tá os clientes de vocês? São das mais diversas áreas também? Nós, como startup, Silvia, nós somos recentes, né? Nós nos apresentamos ao mercado com essas soluções, né, com rótulo já funcional, com processo de verificação funcional, no final de janeiro. A
gente já está com esse projeto há 2 anos, fazendo toda essa pesquisa, né, essa conversa com as empresas, com os consumidores, mas com essas nossas soluções nós nos apresentamos ao final de janeiro, né? Então existe todo um processo, né, de aculturamento das empresas, de convencimento, porque é algo inovador, né? Como a gente falou, a gente trabalha com a informação de sustentabilidade, mas com a adequação dessas informações às normas de transparência. Então, muitas empresas elas falam, poxa, mas a gente já comunica. Mas sim, mas você está comunicando da forma como as normas exigem, né? E se você está comunicando, será que esse consumidor está sendo engajado mesmo? Ou só está estampado lá e a pessoa não está sendo estimulada a ler, a realmente valorizar, né? Se está fazendo campanhas em loco, né? Levando as pessoas a lerem o que está na sua embalagem. Ou algumas empresas falam, poxa, mas a gente já tem certificações, já estão no rótulo. Você já perguntou para os seus consumidores se eles sabem o que é essa certificação? Porque de acordo com as normas de comunicação e transparência, para que a certificação seja entendida e valorizada, não basta você estampar o selo no rótulo. Você tem que dizer quem é que certificou, o que aquela certificação significa para este produto, quando que foi certificado, quando que você vai passar por um novo processo de certificação. Aí as empresas falam, né? Poxa, mas como que eu vou falar isso num rótulo? Poxa, usa QR Code, né? Se não for o nosso, então direciona para a página do produto na internet, sabe? Se não for QR Code, coloca o link, fala, saiba mais sobre este produto na página tal. E usa uma linguagem, né, assertiva, que seja específica, traga as comprovações nessa página do produto, né? Então, existem as normas de comunicação para se seguir, não é também só fazer. Então, assim, a gente tem passado por processos, por esse processo de convencimento, um processo pedagógico junto às empresas, sabe? Nós rodamos 2 projetos pilotos com 2 empresas, com a Dengo Chocolates e com a Non Carbon Milk. Foram bem interessantes, desde passar pelo processo de verificação até gerar o rótulo digital. E a gente está nesse momento de ir atrás de novas empresas para rodar projetos pilotos também, às vezes começando por um produto para conseguir mostrar o valor do trabalho e aí depois ir para a gama total de produtos de cada uma das empresas ou para abranger uma marca, né, daquela empresa. Então, enfim, é um trabalho de formiguinha diário, né, mas tem evoluído. E o que você acha mais fácil? Abordar aquela empresa que ainda não comunica nada na embalagem, ou aquela que comunica, mas que você já bateu o olho e já viu que não está funcionando, que não tá legal? A que não comunica nada, Silvia, para a gente é difícil, porque parece que ela não faz nada. E a gente precisa trabalhar com empresas que já investam, né? A gente ajuda a comunicar aquilo que a empresa já está fazendo. Então, assim, as que não comunicam nada, a gente está no estágio que a gente não aborda, porque a gente não sabe se ela está fazendo. Então, a gente vai para empresas que já comunicam algumas questões nos seus sites, às vezes não está nem na embalagem, mas já está lá nos sites, que já tem indícios de que realmente elas estão investindo para a gente conseguir transformar essas informações, tá? As empresas que comunicam bastante informações, ainda assim a gente vê que elas estão em desacordo com as normas de transparência. Como eu te disse, vai estar lá o selo estampado no rótulo, mas não está dizendo, trazendo essa informação qualificada, né? Então são esses 2 assim, níveis de empresa que a gente tem trabalhado. Aquelas que, claro, estão investindo, mas ainda não estão comunicando, elas arregalam mais os olhos para falar, poxa, isso aqui é uma oportunidade, né? Aquelas que estão comunicando, a gente tem esse outro processo de convencimento de falar, legal, vocês estão comunicando, mas isso aqui não tá legal, sabe? E aí passa por esse convencimento do porquê que não tá legal, sabe? Tipo, a equipe de marketing de vocês conhecem as normas de comunicação e transparência? Sabe, a gente tem uma diretiva na União Europeia, que é 166 de 2023, desse ano, que está com uma previsão de ser aprovada daqui 1 ano, mais ou menos 1 ano e meio, que exige que todo apelo de sustentabilidade, todo claim, né, ambiental, tenha base numa certificação dada por organização terceira. Tipo, as empresas estão acompanhando isso? Grandes empresas exportam produtos, médias empresas estão vislumbrando o mercado europeu.
tem acompanhado isso? Tem se adequado? Já tem pensado estrategicamente nisso? Então, o nosso processo de verificação, né, esquecendo até um pouco o rótulo, no nosso processo de verificação a gente vai ajudando a empresa a se manter atualizada, ter essa visão do que está acontecendo aqui, do que está acontecendo lá fora, sabe? Para eles já irem trabalhando também esse marketing de sustentabilidade de forma estratégica, bem pensada, responsável e estratégica, né? Legal você falar disso, porque era até a minha próxima pergunta. Como é que você sente o Brasil como um todo nessa questão? Porque eu vejo alguns exemplos, né, lá de fora, muito Europa, né? Eles estão bem na frente, né? Bem na frente nessa questão. A própria Central 12 foi uma ideia de vocês? Vocês viram isso em algum lugar e que acendeu o alerta aqui? Ou vocês viram realmente, né, essa carência e foi uma ideia de vocês? Que comparação que você faria aí, ó, com lá fora e aqui dentro? Lá fora, em termos de regulamentação, é bem mais avançado que o Brasil. E eu não digo só de regulamentação, mas eu digo de fiscalização, né? A gente fala que as empresas se movem pelo amor ou pela dor. O processo de se mover pelo amor é o processo de aculturamento, nananã, mas que às vezes não gera o senso de urgência, né? Agora a dor move a urgência. O que é a urgência? As empresas estão sendo fiscalizadas, né? E estão sendo apenadas, sabe? Então, lá fora, os processos de fiscalização também são mais rigorosos do que acontece aqui no Brasil, tá? Mas no Brasil, Silvia, a gente tem plenas condições normativas e legislativas para fazer essa fiscalização, para fazer crescer essa fiscalização e para impulsionar as empresas para que cumpram, sabe, essa normatização. E a gente tem órgãos de defesa do consumidor começando a olhar cada vez mais para esses temas, tá? A gente já tem alguns ministérios públicos fazendo lives, fazendo eventos, tratando dos claims de sustentabilidade, tá? A gente já tem organizações privadas de defesa do consumidor que já rodaram grandes pesquisas investigando a existência de greenwashing nos produtos. A gente tem um órgão que é o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é um órgão ético e que faz julgamentos éticos sobre claims de sustentabilidade. Eles têm um código de autorregulamentação publicitária com um anexo específico que fala sobre apelos de sustentabilidade, o que é enganoso, o que não é enganoso. E eles estão fazendo, os cases estão sendo levados a esse tribunal ético para oferecer, não, né? Recomendar que as empresas se adequem ao código de autorregulamentação. Então, assim, a gente tem esse movimento, está crescendo cada vez mais, vai crescer. E quando eu tenho, por exemplo, uma norma na União Europeia que vai virar legislação, eu acho que ela vai sofrer algumas adequações ali de texto, depois ela vai ter que ser internalizada por cada um dos países, mas isso impulsiona o mercado nacional, né? A União Europeia impulsiona esses temas de sustentabilidade e as empresas brasileiras já serão afetadas porque elas estão no mercado europeu, sabe? Então, eu acho que tem todas essas questões. E no Brasil, mais uma vez, eu acho que a gente está tendo um impulsionamento também dos órgãos financeiros exigindo, por exemplo, que empresas de capital aberto tenham relatórios de sustentabilidade transparentes, incluindo questões sociais e ambientais nos seus relatórios anuais, etc. e tal. Aí, qual que é a consequência disso? Poxa, mas é só empresa de capital aberto? Não, porque a empresa de capital aberto contrata uma gama de outras empresas, né, de fornecedores que vão integrar essas práticas. Então, as coisas vão se encaixando e o cerco vai fechando, sabe? Desde que eu conversei com você, eu acho que eu comecei a olhar para as embalagens de uma forma diferente, ainda mais quando tem alguns selos ali, ou algumas divulgações, né, das práticas. E aí eu te pergunto, dicas básicas para nós consumidores, o que a gente deve ficar atento na hora de olhar uma embalagem, na hora de comprar um produto? A primeira coisa que eu falo, Silvia, é isso. Vamos ler as embalagens, né? Eu sei que no dia a dia, talvez a gente não comece lendo todas as embalagens de todos os produtos.
Mas, por exemplo, eu vou começar a ler as embalagens do shampoo, que são produtos que eu não tenho que comprar, né, diariamente. Vou começar um ou outro alimento que eu gosto, sabe? Um alimento que eu gosto muito, vou dar uma olhada no que tem no rótulo para ver, tentar entender se tem alguma informação, tentar entender se aquela empresa está fazendo alguma questão social ambiental, ter essa curiosidade de saber para onde o que o nosso dinheiro está ajudando a investir, sabe? Poxa, até é engraçado, porque até teve uma pesquisa do Google também recente, o Google MindMiners e o Sistema B, que fala assim, que a maioria das pessoas, quando você fala em ESG, a maioria das pessoas não sabe o que é. Mas quando você fala questões ambientais e sociais, vem esse número de 87% das pessoas falando, não, isso é importante, as empresas têm que investir. Então, sabe, poxa, você acha que a empresa tem que investir, que tal a gente começar a olhar para isso? Então, olhar os rótulos, ler os rótulos, desconfiar de informações muito genéricas que estão nos rótulos. Então, por exemplo, tem ali uma informação, produto ecológico, produto amigo do meio ambiente, ajudo você a não prejudicar a camada de ozônio. Assim, são informações muito genéricas que desrespeitam as normas de comunicação e, na verdade, você não entende, né? Você vai falar, produto ecológico, por que é produto ecológico? Então, tem um olhar um pouco mais crítico, né, sobre esse conteúdo das informações. E, assim, não entendeu? Vamos perguntar para as empresas, sabe? Poxa, o que é produto ecológico? Por que é produto ecológico? Porque essa demanda tem que vir dos consumidores. Quanto mais as empresas forem questionadas, mais elas sentirão a necessidade de falar, de explicar, de melhorar. E vão se adequar, né? E se adequar. Eu acho que a gente, às vezes, fica muito com a sensação de que somos um só, né? E que a gente não faz a diferença, mas pelo contrário. Aliás, também, até fazendo essa referência para a União Europeia, uma das estratégias da Comissão Europeia é empoderar o consumidor a se sentir parte do que eles chamam de transição ecológica, né? Que é isso do fomentar as ODS e o consumo e a produção mais responsáveis. E como que você faz o consumidor se sentir parte? Empoderando mesmo, dizendo não, se você viraliza, o outro, né, questiona, coloca lá numa mídia social, faz para o saque, as coisas acontecem. E trago até um exemplo, já não é mais tão recente, mas dessa questão de viralizar, né? Eu até fiz um TED, né, e trouxe essa questão que eu acho que é bacana de repetir. Teve uma grande empresa de delivery que estava fazendo ali uma campanha dentro de um reality show. E aí eles fizeram uma campanha lá de refeições, né, e tinha uma multiplicidade de embalagens ali, tipo excessiva mesmo, na mesa, sabe? E aí na internet, nas mídias sociais, as pessoas começaram a falar, pô, para que tudo isso de embalagem, né? Isso viralizou. E aí fez com que as próximas campanhas a empresa usasse menos embalagem, usasse produtos alternativos. Hoje, você vai para essa empresa no aplicativo de delivery, tem várias iniciativas sociais. Ela te pergunta, por exemplo, se quando você pede o delivery, se você quer receber talher descartável ou não. Então, veja como é algo que impulsiona. Então, a gente tem esse poder, né? Claro, claro. Pegando exatamente esse exemplo seu, nesse final de semana, eu pedi uma comida japonesa aqui em casa e vieram 12 potinhos para molho. 12. Sendo que em cada potinho não tinha nenhum dedo de molho ali, né? E aí eu postei na hora nas minhas redes sociais. Bom, quem me conhece, minhas amigas, os amigos, eles já sabem que eu sou assim, então eles já olham e falam, ih, lá vai ela reclamar. Mas eu achei interessante, porque até quem fala, ih, lá vai ela reclamar, concordou comigo. Falou, nossa, realmente, dessa vez, o restaurante exagerou mesmo. E aí eu marquei o restaurante e mandei depois também uma mensagem para eles, e eles me responderam, realmente falando, a gente tem que rever isso aí. Foi um erro, a gente não estava percebendo ali na quantidade de pedidos, a gente só foi colocando ali nas embalagens. Ou seja, eu sei que pelo menos naquele restaurante, ou pelo menos quando eles foram me enviar da próxima vez algum pedido, eles já sabem que aqui não dá para mandar essa quantidade, né? Mas eu sei, foi muito claro para mim
o quanto eu acabei conscientizando outras pessoas. Porque muita gente comentou no post. Então, pelo menos ali, ó, no meu círculo de amizade, ali entre as pessoas que eu conheço, eu sei que uma sementinha foi plantada e a gente começa a ficar mais atento para isso, né? Todo mundo na hora de consumir, né? E assim, Silvia, a gente tem um pouco também de um lado, eu acho que aquela percepção de que as empresas estão fazendo tudo errado porque querem, sabe? Mas é isso, o dia a dia dessa pessoa que está gerindo esse restaurante, ele é uma loucura de demanda, de pagar funcionários, de gerir estoque, de atender seus clientes. Às vezes não é por mal, assim, eu sou otimista, tá? Eu acho que a maior parte dos negócios não faz essas questões por mal, mas é porque o olhar para isso não foi despertado, não conseguiu ainda ser despertado. Então essa sua ação fez aquele restaurante prestar atenção nisso, prestar atenção que inclusive isso é um desperdício de dinheiro dele, porque ele está pagando por 1 milhão de embalagens. Por aquela embalagem, claro. Né? Exato, e que isso não é necessário, que as pessoas não estão, né, querendo isso e precisando disso. Então é isso, é uma ação, sabe, de cada um de nós, que seja uma vez por mês olhar para um produto com um olhar mais crítico e perguntar para a empresa, isso já muda todo um sistema que está por trás e que precisa também ser educado. A gente está sendo educado e as empresas também estão sendo educadas, né? Todo mundo aprendendo, né? Uns aprendendo com os outros, né? Nessa nossa experiência de mandar as mensagens para o sistema de atendimento ao consumidor, assim, a gente teve insights muito bacanas. E a gente mandava como consumidoras que somos, sabe? A gente mandava falando, o que é essa certificação? Ou, do que essa embalagem é feita? Putz, estou com essa embalagem em casa, tipo, o que eu vou fazer com ela, sabe? É para ir para o reciclado, não é? É biodegradável, mas eu jogo ela em qualquer lugar, sabe? E a gente conseguiu mais de 52% de respostas, 52%, 53% de respostas. E assim, a gente, dessas respostas, muitas nos responderam em um dia, uma demorou 180 dias para não dar resposta. Mas aí a gente foi vendo que a gente começou a causar esse movimento dentro das empresas de o sistema de atendimento ao consumidor recebia a nossa pergunta, mandava para a área de marketing não sabia responder, mandava para a área de sustentabilidade. Então, vê como uma pergunta é uma coisa que você gerou uma movimentação lá dentro, para elas se atentarem a isso, para melhorarem seus processos, né? Que no próximo, perguntar quem sabe a resposta já vai vir aí, ó, em menos tempo, né? Exato. Letícia, quem quiser saber mais sobre Central 12, onde que te encontra, quem se interessar, né, empresas aí, ó, que podem estar nos escutando também, aonde que te encontra? Legal, a gente tem o nosso site, né, que é www.central12.com.br. Vou deixar meu e-mail também, que é leticia@central12.com.br. Acho que são os 2 canais que a gente consegue mais se comunicar. Nós temos página no Instagram, que é Central12BR. Lembrando que o 12 é numeral. É numeral, isso, e temos página no LinkedIn também, mas se quiserem me mandar direto o e-mail, estou super à disposição. Eu achei sensacional esse trabalho que você está fazendo, né? Não à toa entrei em contato, a gente está aqui gravando, justamente para a gente conscientizar cada vez mais pessoas, consumidores, empresas, né? Todas as pontas aí, ó. Porque esse é um movimento que deve ser de todos, né? De todos os lados. Então, adorei o bate-papo. Me inspirou, me encorajou a olhar mais para as embalagens, a questionar, a perguntar, a cobrar, que é esse o posicionamento que a gente tem que ter hoje, né? E espero que tenha inspirado aí mais e mais pessoas que estão nos escutando. Com certeza. Obrigada, Silvia. É um trabalho de formiguinha. Eu sei que no nosso dia a dia não é difícil, não é fácil, né, a gente implementar também essas questões. Mas é isso, vamos começar passinho a passinho. Se a gente tiver o compromisso de ser cada dia melhor, né, como pessoa e como empresa, já é um grande avanço. Com certeza. E te agradeço mais uma vez pelo convite, a gente fica à disposição, adoro falar sobre esses assuntos, faz mais de 10 anos aí que eu trabalho com essas pautas de direito do consumidor e sustentabilidade, então sou uma apaixonada do tema e agradeço mais uma vez. Obrigada. É isso, na boa é assim, são sempre pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Até o próximo episódio.